E aí, vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Então, a gente viu ali como usar a fórmula soma. É uma das fórmulas que existe, a gente já vai criar outras planilhas para utilizar outras fórmulas, até para a gente entender como é que trabalha com outras fórmulas. Nós vamos continuar aqui na nossa, né, do nosso controle de orçamento, só para a gente ver como usar a outra opção, né? Então, que é utilizar a ferramenta de a opção de selecionar células específicas para a nossa operação. Vamos lá. Vamos adicionar mais uma informação aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, saldo. Né? Saldo mensal, que é quanto sobrou. Né? Então, você pegou o que você gastou, o seu salário, diminuiu o seu gasto e vê quanto sobrou ali para você. Né? Então, vamos lá. Então, como é que nós vamos fazer aqui nessa opção de saldo mensal? Eu vou fazer o meu salário menos as minhas despesas, né? Então, vamos lá, igual. E aí vem um detalhe. No caso da subtração, até tem uma fórmula que permite fazer isso, mas a fórmula é muito complexa, né? Que é uma fórmula chamada subtract. Não tem. Aqui no Excel não tem. Mas no LibreOffice tem uma fórmula chamada subtract natural. No Google Planilhas também. É muito complicado. Então é mais fácil a gente trabalhar com a fórmula soma, mas usando a soma como a gente aprende na matemática com números negativos, né? Então, como é que nós vamos fazer? De novo, vamos lá. Igual, soma, abre parênteses, esse, ponto e vírgula, menos esse, tá? Professor, mas está muito complexo daí. A gente poderia simplesmente fazer como? Igual esse menos esse. Também daria certo, dá na mesma. Tá? Então, repararam que eu fiz de duas maneiras diferentes, e aí uma coisa interessante da planilha eletrônica é justamente isso. Ele permite que você resolva certas atividades de 2, 3, 4 formas diferentes. Então, usando a fórmula soma, eu coloquei esse, ponto e vírgula, menos, né? Esqueci do menos, desculpa, menos esse. Repararam que eu usei ponto e vírgula aqui, eu não usei dois pontos, por quê? Quando eu coloco ponto e vírgula, eu estou dizendo que eu vou usar somente aquelas células que eu marquei, só as que eu selecionei. Quando eu uso dois pontos, eu vou usar todas as células do meu intervalo. Tá? Vou apertar Enter aqui e vai mostrar para mim exatamente o quanto sobrou, certo? Aqui eu vou fazer de conta que o meu salário não aumentou nada durante o ano inteiro, ficou igual. E aqui vai vir um macete bem interessante, né? Vamos excluir essa linha 14 aqui, tá? Eu clico aqui no 14, vou lá em excluir. Aqui vai vir um macete bem legal. Todas as ferramentas de planilha eletrônica permitem que você complete uma sessão de fórmulas ou de lista automatizada, simplesmente ao invés de você clicar e arrastar, dando 2 cliques. Não deu certo, acho que é só para baixo, né? Então aqui no Excel, né? Algumas ferramentas permitem que você dê 2 cliques e ele preenche automaticamente para você. E eu estou sendo trollado aqui, né? Então vamos lá, vamos aqui, tá? Então tá lá, né? Tá basicamente ali o que ele mostrou pra gente. Então completei automaticamente. Repararam, ó, tá lá esse menos esse, todos eles vão estar igualzinho, né? Tá? Professor, por que você não fixou essa informação? Porque nesse caso a informação tem que ser por mês, não posso fixar. Apesar do valor do salário da pessoa não ter sido alterado o ano inteiro, é mês a mês. Eu não posso simplesmente fixar alguma informação, nesse caso aqui. Tá? E por que nós estamos fazendo desse jeito, professor? Por que a gente não pode usar os valores? Então, por exemplo, aqui do saldo, 7.000 menos 6.230. Porque você teria que fazer isso todos os meses. Imagina você ter que digitar isso aqui mês a mês. E aí, se você, por exemplo, esqueceu de lançar alguma coisa aqui em gastos diversos, por exemplo, esqueceu de lançar o pagamento, sei lá, da escola de inglês, do seu curso de inglês, você vai lá e vai alterar, vai ter que fazer. Não, aqui se você fez qualquer alteração, aqui aumentou para 820, ele vai fazer tudo automaticamente, repararam? Tá? Então, usar uma fórmula vai facilitar bastante esse trabalho de vocês. Tá? Que mais? Acho que por enquanto nessa parte aqui é isso, beleza? Fórmulas sempre com igual no começo, beleza? Vamos lá, vamos abrir uma outra planilha. Vou clicar aqui no mais. E aqui nós vamos continuar os nossos estudos de planilhas. Mas aí nós vamos usar aqui então fórmulas diferentes agora, né? Aqui eu vou sempre para os meus exemplos, né? Que é uma planilha de controle de média.
de alunos, então nota 1, nota 2, média, e aqui eu vou colocar uma informação de situação, né? Eu uso essa planilha só para a gente conhecer algumas fórmulas diferentes, então vou colocar os meus alunos aqui. Vamos pensar aqui. Aqui, caso eu queira inserir uma linha antes daqui, eu vou clicar aqui no número 3, botão direito, inserir, né? Vou colocar aqui. Vamos deixar só esses 5 aqui mesmo. Vamos arrumar essa para aparecer o nome, bonitinho. As notas depois a gente pode preencher. E aí nós vamos fazer o seguinte, aqui eu quero calcular duas coisas. Primeiro, a média do aluno, então a média das notas do aluno, e a situação, que vai dizer se esse aluno está aprovado ou reprovado, né? Se ele passou de ano ou não. Como é que eu calculo a média? Igual, né? Média, reparem que tem que ter o acento, tá? Nesse caso tem que ter o acento, não tem como não ter o acento. E aí eu vou selecionar quais são as células que eu quero calcular a média, tá? E aqui, na fórmula média, é interessante que nesse caso nós podemos usar, como são só duas células, as duas formas de trabalho. Eu posso usar clicando em uma e arrastando até a outra, com 2 pontos, ou seja, vou clicar na primeira, ponto e vírgula, clicar na segunda. Dá na mesma nesse caso aqui, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Opa, peraí, que eu acho que eu apertei o botão errado aqui. Então, vamos lá de novo. Ponto e vírgula. Enter, tá? Professor, por que está aparecendo div 0? Está aparecendo div 0 pelo simples motivo da gente não ter inserido nenhum valor ali ainda, então é aquela história. A fórmula média, ela é calculada somando todos os valores dividido pela quantidade de valores que eu somei. Aqui não tem nenhum valor ainda, tá? Tá vendo? Não tem nada digitado ali. Então ele está somando nada e dividindo por nada, por isso que está div 0, tá? Então só se eu colocar aqui 0 e 0, olha só lá o que já acontece, ó. Se eu colocar 0 como se tivesse nota por 0, por exemplo, ele já não daria essa informação de divisão por 0. Mas como eu não coloquei nada, ele vai dar essa informação aqui por enquanto, tá? Vou arrastar aqui para baixo, tá? E aí aqui vai vir uma coisa interessante. Vamos preencher aqui com notas aleatórias, né? 8, 6, 5, 3, 9, 10... só pra gente preencher. Aqui vai dar certo aquilo que eu falei no vídeo anterior, né? De auto-preencher. Então, olha só, quando eu clicar 2 vezes aqui no botãozinho, clico 2 vezes com o botão esquerdo do mouse, ele preenche automaticamente. Para baixo, na coluna, na linha ele não preenche, tá? No caso do Excel, tá? Então tá lá feita a nossa fórmula de cálculo de média, beleza? Com detalhe, esse preenchimento automático só vai dar certo se a planilha já estiver preenchida. Então, se tiver assim em branco e eu tentar dar 2 cliques, ele não vai preencher. Por quê? Aqui ele preencheu, ele está me trollando o Excel, né? Essas versões novas do Excel sempre vão me trollar nesse caso. Mas em alguns casos, vou dar o exemplo do LibreOffice, ele não preenche se ele não tiver preenchido bonitinho antes dele, porque ele não sabe onde ele tem que fazer esse preenchimento, tá? Mas está ali, fez o preenchimento, mesma coisa da fórmula que eu mostrei para vocês no vídeo passado. Não precisa ter as informações prontas ali, você simplesmente basta fazer a fórmula e aplicar, e conforme você vai preenchendo as informações aqui, ele vai fazendo automaticamente para você, né? Então, conforme você vai colocando aqui os valores, ele vai alterando automaticamente, então facilita bastante a vida de vocês, tá? E aí, por fim, nós vamos para a situação. Aqui na situação, eu quero utilizar uma fórmula que vai verificar se a média do aluno está acima de 6, por exemplo, e se estiver acima de 6, o que vai acontecer? O aluno vai estar aprovado, se estiver abaixo de 6, o aluno vai estar reprovado, vamos dizer assim, né? Então aqui na situação nós vamos usar essa fórmula. Qual fórmula é essa? É a fórmula C. Essa fórmula C tá ali, ó, verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se verdadeiro ou outro valor se falso. Então ele simplesmente vai ver se a informação é verdadeira, acontece uma coisa, se a informação é falsa, acontece outra coisa.
Então, C, abre parênteses, e ele tem a estrutura. Primeiro, o teste lógico. O que é um teste lógico? Então, se a média do aluno é maior ou igual a 6, certo? Então, se a média do aluno é maior ou igual a 6, tá? Ponto e vírgula. Tá? Nesse caso, o ponto e vírgula não é para separar uma célula da outra, é para dizer que aquele primeiro argumento, ou seja, aquela primeira informação que eu quero olhar, acabou. Então, qual que é o valor se verdadeiro? Eu quero que apareça escrito na célula a palavra aprovado. Como eu quero que apareça escrito uma palavra, um texto, eu tenho que colocar sempre entre aspas. Tá? Por que eu tenho que colocar entre aspas? Se eu não puser entre aspas, a planilha eletrônica vai entender que é uma fórmula nova ou um número que eu estou digitando. Como é um texto, vai dar erro, ele vai falar que está errado alguma coisa ali, tá? Então, ponto e vírgula depois de estar escrito entre aspas, abre aspas novamente e vou escrever o valor falso, ou seja, se o aluno estiver com a média menor do que 6, tá? Fecha parênteses, enter, tá lá, beleza? Viram? Olha só, então, teste lógico, então a média do aluno é maior ou igual a 6, se for verdadeiro, o aluno está aprovado. Se for falso, ele está reprovado. Esse aluno aqui, Aragorn, a média dele é maior que 6? Não, é menor. Então, reprovado. Esse aluno aqui de baixo, vamos ver. Ó, vou arrastar para baixo. Opa, o Gandalf. A média dele é maior que 6? Sim, então é aprovado. Vamos para o próximo aqui, que é o Gimli. Olha lá, a média dele aqui é maior do que 6? Não, então é reprovado. Ah, então vai indo assim. Beleza? Então sempre dessa forma, né? Então é sempre dessa forma. Sempre olhando se a média for maior ou igual a 6, aprovado, se não, reprovado. Beleza, gente? É isso. Valeu. A gente se vê no próximo vídeo onde eu vou falar um pouquinho sobre algumas outras formas. Até mais.